Olá, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo em mais esse dia. Você que nos acompanha sabe qual é a nossa convicção. Nós cremos que viver com Cristo é a experiência mais fascinante que existe. Eu sou Ricardo Iglésia, pastor da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, e hoje eu quero falar contigo sobre o outro Consolador. O Espírito Santo é o nosso outro Paráclito, diz a palavra do Senhor. Essa é uma expressão grega que significa que ele é o nosso outro advogado sagrado. Ele é o nosso outro ajudador e consolador. Cristo, Senhor Jesus, é o nosso consolador por excelência, mas ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, foi dada pelo próprio Cristo a função de substituí-lo. E nessa função de Paráclito, o Espírito realiza mais de uma tarefa. Nós podemos falar do Espírito Santo fortalecendo as igrejas, Atos capítulo 9. Podemos falar que é o Espírito quem distribui, como Ele quer, dons capacitadores para o povo de Deus. Mas hoje eu quero abordar a tarefa consoladora desse nosso outro Consolador. Primeiramente, as Escrituras mostram que o Espírito Santo é o nosso auxílio em oração. Isso significa, gente, em outras palavras, que o Espírito Santo nos ajuda a orar. O Espírito nos auxilia quando nós nos dirigimos ao Pai. Romanos 8, 26 e 27 precisa ser citado aqui, não é? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, disse o apóstolo Paulo, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Pense nisso. Nessa grandiosa bênção, nós precisamos concordar que as nossas orações são imperfeitas. As minhas orações, as suas orações são imaturas tantas vezes e insuficientes. O Espírito Santo é quem nos guia em nossas orações, diz a Bíblia, fazendo-nos orar corretamente ao Pai. Ele é o nosso ajudador nas nossas súplicas, é um verdadeiro porta-voz. Assim como desfrutamos de dois advogados que operam junto ao Pai, também possuímos dois intercessores junto ao Pai. Como afirmou Ibram Kuyper, Cristo intercede por nós no céu e o Espírito Santo na terra. Cristo, nosso santo cabeça, estando ausente de nós, intercede fora de nós. O Espírito Santo, nosso Consolador, intercede em nosso próprio coração quando Ele o santifica como seu templo. Então, o Espírito dessa forma ora conosco e ora por nós. O Espírito Santo nos ajuda a orar devidamente. E orar devidamente, como convém, é orar segundo a vontade de Deus, não é? Para a glória de Deus, colocando os nossos desejos em harmonia com o santo propósito de Deus. Isso só é possível pelo Espírito de Deus. Toda oração genuína é sob a direção e orientação do Espírito Santo, ele estando à frente. É só lembrarmos de Efésios 6,18. Ali o apóstolo Paulo fala das peças da armadura de Deus, da qual o cristão deve se revestir, e ele termina dizendo que todos nós devemos orar em todo tempo no Espírito. Vemos isso também na carta de Judas, verso 20, que diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Portanto, o testemunho bíblico é de que o Espírito é nosso auxílio em oração. Além disso, as Escrituras também nos ensinam que o Espírito Santo é o nosso guia nos caminhos da vida. É o nosso verdadeiro GPS, né? Nós somos GPS, guiados pelo Senhor através do seu Espírito, porque o seu Espírito é quem guia os cristãos. Romanos 8,14 diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O cristão que anda no Espírito tem rumos certos, definidos, mediante a condução ordenada da soberania de Deus em sua vida. Os filhos de Deus não se encontram ao léu da sorte, percorrendo os caminhos do destino, ou então se orientando por mapas astrais, ou
por uma palavra de um anjo. Não. Viver no Espírito é estar sob a direção sábia do Senhor que orienta toda a caminhada cristã. Há muitos exemplos bíblicos que embasam, que enriquecem o que a gente está falando aqui. A gente pode verificar que na evangelização e no batismo do eunuco foi o Espírito quem conduziu Felipe, Atos capítulo 8. O Espírito orientou o apóstolo Pedro quando da visita dos homens enviados por Cornélio, Atos capítulo 10. O impedimento de Paulo e Barnabé de prosseguir viagem foi oriundo do Espírito Santo, Atos 16. À luz disso, da certeza da ação do Espírito nos guiando, como é que nós devemos reagir? Em oração, devemos sempre buscar a direção do Espírito para as nossas decisões. Mas devemos estar preparados para acatarmos as orientações do Espírito Santo. E nós devemos nos lembrar, irmãos, que o Espírito Santo nunca vai nos levar para caminhos em desacordo com o conteúdo das Escrituras Sagradas. Ou seja, aquilo que Deus já revelou e que está registrado na Bíblia, o Espírito nunca vai nos levar por caminhos contrários a essa revelação escrita. É pela Bíblia que o Espírito Santo orienta a nossa vida. Então, a importância de constantemente rogarmos a direção do Espírito para interpretar, para assimilar e para aplicar a palavra de Deus às diversas necessidades nossas. Cientes desse tipo de consolação do Espírito, compete a mim e a você abrirmos mão da nossa vontade própria em função do comando sábio e seguro do Espírito Santo, que guia, que dirige todos os nossos passos. Mas além disso, a Bíblia mostra ainda que o Espírito Santo não nos deixa sozinhos. O Espírito habita eternamente naqueles que creem. Quando é que o Espírito Santo abandona alguém que crê em Cristo? Quando alguém peca? Quando alguém peca, o Espírito Santo se ausenta dele? A resposta é não. O Espírito habita para sempre na vida do cristão. Usando aqui a linguagem do apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso porque um símbolo bíblico da conversão do pecador é que ele tem um nome escrito no livro da vida com letras garrafais, letras assim, inapagáveis, impossíveis de serem apagadas. Por isso, em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância da vida, a presença do Espírito Santo vai ser sentida pelo cristão para sempre, como o Senhor Jesus mesmo prometeu. Equivocadamente, alguns ensinam que o Espírito Santo vai deixar o cristão em algumas situações, tentando ameaçar aquele que crê, aquele que muitas vezes se sente inseguro, se sente amedrontado. Alguns dizem que ao cometer um pecado, ao viver um momento de fraqueza, o Espírito se ausenta do crente. Esse não é o testemunho bíblico. A Bíblia afirma que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo habita no coração de todos os que são verdadeiramente cristãos. Fomos feitos morada de Deus através do seu Espírito. É nesse sentido que nós devemos entender o nome que foi aplicado a Cristo ainda antes do seu nascimento, Emanuel. Que quer dizer o quê? Deus conosco. É nesse sentido que temos que compreender a própria promessa de Cristo, quando ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É através do seu Espírito que isso se torna realidade. E nós somos alvo destas bênçãos. Por meio da sua habitação, o Espírito age como sendo esse outro consolador, o nosso outro ajudador, enviado do céu para cada um daqueles que creem. Tem faltado a você a noção abençoadora do conforto do Espírito sobre a sua vida? Falta no seu dia a dia a convicção de que Deus, pelo seu Espírito, está guiando os seus passos, de que Ele é o outro consolador prometido por Cristo, aquele que habita em nosso coração. Você tem sido encorajado e se sentindo mais e mais animado em sua vida de oração por esse fato, ao saber que o Espírito te ajuda a orar devidamente, reconhecendo a sua assistência, a sua intercessão em oração? O nosso Deus é o Deus de toda consolação e Ele efetiva isso
no meu caminhar, no seu dia a dia, no nosso ir e vir, através da ação do seu Espírito. Creia nisso, viva com base nisso e mais, enfrente os desafios da vida firmado nisso, firmado nesta verdade. O outro Consolador habita em nós. E não se esqueça, você pode nos acompanhar aqui no canal da Betel no YouTube. Temos aqui aulas, mensagens da Palavra de Deus para a sua vida. É só digitar Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Deus abençoe o seu dia, Deus o dirija em todos os momentos. Fique com Deus.